Lula está doido pelo acordo União Europeia-Mercosul, mas exigências impostas pelo bloco são com ameaça ao Brasil. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira que a última proposta da União Europeia para um acordo comercial com o bloco sul-americano Mercosul tornou impossível chegar a um acordo, pois incluía uma ameaça ao Brasil. O líder brasileiro estava se referindo à adenda da União Europeia ao acordo anexando compromissos de sustentabilidade e mudança climática e introduzindo sanções para as nações que não cumprem os objetivos climáticos descritos no Acordo de Paris de 2015. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível, a carta adicional que foi feita pela UE não permite que se faça um acordo, afirmou Lula no evento em Paris nesta sexta-feira. Não é possível, que nós temos uma parceira estratégica, e haja uma carta adicional que faça ameaça a um parceiro estratégico, o Brasil, acrescentou. O presidente brasileiro ainda criticou o funcionamento de instituições como a Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial que, segundo ele, não representam hoje a mesma realidade de quando foram criadas, no passado. Além disso, na opinião dele, os dois últimos órgãos deixam muito a desejar naquilo que o mundo aspira deles. Não podemos deixar as instituições funcionando de maneira equivocada. A ONU precisa voltar a ter representatividade, ter força política, enfatizou o líder brasileiro. Mais uma notícia. E novos acordos entre Alemanha e Estados Unidos farão de Washington o maior fornecedor de GNL para Berlim. A Alemanha assinou um segundo contrato com duração de 2 décadas nesta semana para importar mais gás natural liquefeito dos Estados Unidos, enquanto o país europeu se distancia cada vez mais da energia russa. Nesta semana, a Securing Energy for Europe, SEF, e empresa nascida da nacionalização alemã da estatal russa Gazprom, comprará 2,25 milhões de toneladas anualmente durante 20 anos do gás superresfriado da Venture Global LNG, uma desenvolvedora norte-americana localizada no Golfo do México. Segundo Egbert Laege, executivo-chefe da SEF, o negócio marca outro passo importante em nossa missão de garantir energia para os clientes europeus e contribuirá para uma maior diversificação e sustentabilidade dos suprimentos do continente. Já o executivo-chefe da Venture Global, Mike Sabel, elogiou a parceria estratégica com a Alemanha, dizendo que sua empresa estava honrada em apoiar um importante aliado dos Estados Unidos. O acordo é o segundo de 20 anos da Alemanha com a Venture Global, após um de 2 milhões de toneladas por ano pela concessionária alemã EnBW. Os negócios assinados farão da empresa norte-americana a maior fornecedora de GNL do país europeu. As exportações do combustível dos Estados Unidos para a Europa dispararam no ano passado à medida que a crise energética se aprofundava e os preços do gás subiam, com embarques de mais de 40 milhões de toneladas aliviando a escassez de oferta. O Estado alemão, que passou décadas construindo seu setor industrial com a parceria russa, foi especialmente exposto a perdas com a política de sanções da União Europeia e as misteriosas explosões no ano passado que demoliram partes do sistema de gasodutos Nord Stream da Rússia. A mídia relembra que apenas algumas semanas após o começo da operação russa na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram um pacto estratégico sob o qual as empresas da União Europeia procurariam garantir mais demanda por GNL estadunidense. O jornal também acrescenta que os 48 estados dos Estados Unidos só começaram a produzir GNL em 2016, mas os projetos da costa do Golfo em construção de empresas como Cheniere, Venture Global e ExxonMobil farão do país o maior exportador mundial de longe. Os exportadores norte-americanos assinaram contratos para fornecimento futuro no valor de mais de 70 milhões de toneladas ao ano desde o início de 2021, de acordo com a S&P Global citada pelo Financial Times. Mais uma notícia. Guarda Costeira dos Estados Unidos revela a causa do fim do submersível de observação do Titanic. O órgão norte-americano revelou sua conclusão da destruição do Titã e da morte de sua respectiva tripulação, que aconteceu no domingo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou na quinta-feira que os destroços encontrados perto do naufrágio do Titanic faziam parte do submarino Titã perdido. O submersível sofreu uma implosão catastrófica, matando os 5 homens que estavam dentro dele, disse a Guarda Costeira dos Estados Unidos em uma coletiva de imprensa. Os destroços remanescentes do submarino perdido foram descobertos a apenas 200 metros do famoso naufrágio do Titanic, perto de sua proa.
Eles foram encontrados após 4 dias de busca por uma de resgate internacional liderada por autoridades do Canadá e dos Estados Unidos. Os destroços são consistentes com uma perda catastrófica da câmara de pressão, disse o contra-almirante John Malger, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que liderou a busca pelo Titã. A tripulação desaparecida era composta por Ami Arden, um bilionário e aventureiro britânico, Shahzada Davood, um empresário paquistanês britânico e seu filho de 19 anos, Suleiman Stockton Rashi, executivo-chefe e fundador da americana Ocean Gate Expeditions, proprietária e fabricante do submersível, e Paul Henri Nargeolet, o piloto francês do submarino. Dali Molle, ex-médico da Marinha dos Estados Unidos, disse na quinta-feira à agência britânica BBC que a descoberta era indicativa de uma implosão. A morte teria sido instantânea, disse Molle, um resultado que, embora trágico, era menos agonizante do que ficar preso dentro de uma embarcação apertada com um suprimento de oxigênio que diminuía lentamente. Você pode imaginar como teria sido, está frio, seu oxigênio está acabando, acrescentou Molle. O Titã era um submersível experimental para 5 pessoas que não teve seu projeto classificado, o que significa que foi construído sem a aprovação regulamentar das sociedades de classificação de navios. Sua construção impedia ser aberto de dentro. Apenas uma equipe na superfície podia abrir a escotilha. Alguns cientistas sugeriram que o Titã provavelmente implodiu devido a uma falha no seu compartimento de fibra de carbono e titânio. Outros teorizaram que a falha foi causada pela tela de vidro cujo fabricante só certificou como seguro em profundidades de 1.300 metros, enquanto o Titanic está a cerca de 3.810 metros abaixo da superfície. A ruptura provavelmente teria causado uma implosão violenta e instantânea quando a água de alta pressão do lado de fora inundou o submarino, arrancando a tampa traseira, a estrutura de aterrissagem e partindo o compartimento do submarino, esmagando as pessoas que estavam dentro dele. Mais uma notícia. Putin está ciente da situação do Grupo Wagner e medidas necessárias estão sendo tomadas. O presidente Vladimir Putin está ciente da situação em torno de Yevgeny Prigozhin, chefe do Grupo Wagner, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta sexta-feira, acrescentando que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas. O presidente Putin foi informado de todos os eventos em torno de Prigozhin. As medidas necessárias estão sendo tomadas, disse Peskov a repórteres. Anteriormente, o Ministério da Defesa russo rejeitou veemente as declarações de um suposto ataque a posições do grupo. Todas as mensagens e vídeos divulgados nas redes sociais em nome de Yevgeny Prigozhin sobre o suposto ataque do Ministério da Defesa da Rússia aos acampamentos de retaguarda do Grupo Wagner não correspondem à realidade e são uma provocação informacional, comentou o Ministério, conforme noticiado. O Ministério também lembrou que as Forças Armadas russas continuam realizando tarefas de combate na linha de contato contra as tropas ucranianas na área da Operação Militar Especial. Mais uma notícia. Após repercussão, Lula desmarca jantar na França com saudita Mohammed bin Salman. Nesta sexta-feira, foi desmarcada da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o jantar com o primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, CMBS. O jantar, que seria oferecido a Lula e à primeira-dama, Janja da Silva, estava marcado na residência oficial da Arábia Saudita em Paris, segundo o G1. O evento aconteceria às 20h30, mas o Palácio do Planalto alegou agenda intensa na viagem de Lula à Europa. Não há nova data. Segundo a assessoria de comunicação, a agenda de ontem acabou muito tarde e os planos foram revistos. Um encontro com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein, foi colocado no lugar, diz o UOL. A mídia também afirma que a saída de Lula estava prevista para esta noite, mas hoje a comitiva decidiu mudar a partida para amanhã de amanhã, após um pronunciamento à imprensa. O encontro entre o líder saudita e o brasileiro não foi muito bem recebido por alguns órgãos internacionais e políticos influentes uma vez que MBS é acusado de mandar esquartejar o jornalista Jamal Khashoggi em Istambul em 2018. Riad nega as acusações. Nesta sexta-feira, o presidente discursou em um evento em Paris ao lado do presidente, Emmanuel Macron, e disse que as novas exigências da União Europeia para a assinatura do acordo com o Mercosul são como ameaças, conforme noticiado.